Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vou dar continuidade aqui ao tour pela minha estante, né? Hoje eu vou mostrar um pouco dessa prateleira de livros acadêmicos. Essa prateleira aqui é mais voltada para análise de discurso, né? Vou dar uma geral assim de como você faz para estudar, né? Para começar a estudar análise de discurso. E também como eu fiz, né? Como eu fiz a série, como eu montei a série de análise de discurso e a série de crítica literária. Bom, começando aqui da esquerda para a direita, a gente tem algumas xerox, né? Esses são livros que na época que eu adquiri não tive como comprar o livro, mas eu fiz a cópia. Vou explicar aqui, né? Primeiramente tem esse Análise de Discurso Crítica, da Isabel Magalhães e Viviane Rezende. Esse é um livro que eu comprei no lançamento, né? A maioria desses livros vocês vão ver que são comprados no lançamento, depois você não vai mais achar, né? Esse aqui eu acredito que tem, se tiver eu vou deixar o link aqui. E eu comprei, né, com a Viviane e depois eu fui roubado, eu fui assaltado e perdi esse livro. Como eu precisava dele com urgência, eu estava usando ele no momento, né, acabei pegando emprestado para fazer essa xerox. Vou explicar um pouco sobre os livros de referência que eu uso para quem está iniciando, né, esse aqui é um deles. E esse aqui é o Analisando o Discurso, do Norman Fairclough. Essa aqui é uma versão inédita, na verdade, né? É uma versão brasileira feita na Universidade de Brasília. Quando eu adquiri essa cópia, ela era inédita, né? Esse livro não tinha sido lançado, mas ele tinha sido diagramado, né, e traduzido. Eu não sei se existe esse livro no Brasil hoje, né? Mas na época que eu peguei essa versão, não existia esse livro em português. Tanto o Analyzing Discourse, que é esse livro aqui, quanto o Discourse in Late Modernity, eu tenho em PDF, né? Eu ainda pretendo comprar eles para completar a minha coleção, mas uso o PDF. Eu também costumava usar essa versão para estudar, mas assim, hoje em dia eu não tenho mais o direito de ficar só lendo, né? Eu tenho que citar também os livros, e eu não posso citar um livro que não foi publicado. Mas se alguém tiver a versão em português, eu recomendo para estudar, para aprender, porque vai ser bem mais tranquilo do que a versão em inglês. A versão em português já é complicado, a versão em inglês fica mais difícil. Bom, agora explicando um pouco sobre como eu vou introduzir, né, um estudante à análise de discurso. Geralmente eu uso esse livro aqui, Análise de Discurso para a Crítica, né? Esse é um livro que ele vai explicar todos os conceitos que você precisa saber, os conceitos básicos da análise de discurso, com base principalmente em Fairclough, mas também em outros autores. Só que vai explicar de uma maneira muito didática para quem não é da área, para quem não é da linguística, né? Aqui diz que o livro foi feito para estudantes que não sejam da área da linguística, que queiram usar essa teoria, porque quem está nessa área da análise de discurso crítica, a gente vai usar a teoria da sociologia, da comunicação, da psicologia, da antropologia. Então quem é de outras áreas vai usar também a análise de discurso crítica, e para introduzir nessa área tem livros como esse que são com uma linguagem mais acessível. Não só isso, mas ele é muito didático também, né? Ele é organizado com alguns recursos didáticos, como por exemplo essas caixinhas, né? Toda vez que é apresentado um conceito, depois logo em seguida vem essa caixinha com a definição, né? Então essa definição é ótima para você citar e também para você não se perder na leitura, né? E acompanhando os conceitos um por um. Por isso que eu sempre começo por aqui, né? Esse é um bom livro para você aprender. Você não tem como escapar do Discurso e Mudança Social, é uma leitura obrigatória, assim como esses outros dois que eu citei, né? O Analyzing Discourse e o Discourse in Late Modernity. Mas para você ir para esse terço já entendendo os conceitos básicos e tendo uma familiaridade com essa área, com essa linguagem, eu recomendo esse livro aqui. Agora, esse livro aqui, as próprias autoras recomendam que você tenha lido a Análise de Discurso Crítica. Esse livro eu comprei recentemente porque eu procurei e não tinha. Ele foi relançado, agora tem na Amazon, né? Vou deixar o link aqui. Esse livro aqui é interessante porque ele, na verdade, ele não é mais introdutório, não é mais básico do que esse. Ele, na verdade, é uma proposta diferente, né? Esse livro aqui, ele vai explicar as bases ontológicas e epistemológicas da análise de discurso crítica. Ou seja, vai apresentar teorias filosóficas, conceitos filosóficos que servem de base para a análise de discurso, fazendo a crítica deles também, apresentando da onde vem
e como que isso foi aproveitado ou foi reelaborado por Fairclough, né, na análise de discurso crítico. Então, basicamente, é um livro que vai explicar o que é a análise de discurso crítica e de onde que ela veio, né, por que ela existe. E eu usei esses dois na série de análise de discurso crítica aqui do canal. Esse livro aqui que eu mostrei no começo, ele seria uma espécie que uma parte 3 desses, né? Ele vai aprofundar um pouco mais na metodologia, né? Mas esse livro aqui eu acho fundamental para entender conceitos básicos, né? E esse outro para entender de onde eles vieram. Esse aqui já é um pouco mais avançado, eu recomendo o estudante nessa altura, né? Depois que já tiver se familiarizado com essas publicações que eu mostrei, partir para o estudo dos clássicos, né? E aí um dos clássicos, o mais citado assim, né, pelo menos para estudantes de graduação, é o Discurso e Mudança Social. Esse livro aqui, apesar das teorias terem sido reelaboradas depois pelo próprio Fairclough, né, que é o autor desse livro aqui, ele ainda é fundamental. No capítulo 3 você vai encontrar uma explicação completa, assim, exaustiva da teoria que ele criou. Então vai explicar quais são os conceitos-chave e quais são as categorias analíticas que ele usa. Aqui tem também o capítulo 1 que eu usei na série de Introdução à Linguística e o capítulo 3 na série de Análise de Discurso. Os capítulos seguintes são coisas mais específicas para quem quer fazer uma pesquisa específica em determinada área. Bom, saindo agora dos fundamentos e indo para a produção acadêmica atual, eu tenho vários livros aqui que, pelo menos uma vez por ano, tento ir em eventos e adquirir os livros que estejam lançando, né? Dificilmente você vai encontrar esses livros depois, só no lançamento, né? Quem faz publicação científica sabe como funciona. Aqui eu tenho Discurso, Identidade e Gênero, muito interessante aqui, são 3 teses, né, publicadas na Universidade de Brasília, né, sobre as categorias específicas, né, de identidade e gênero. Para quem trabalha com gênero, acho uma leitura interessante. Tem Discursos Contemporâneos em Estudo, é uma revista, né, e essa publicação aqui, se não me engano, é de 2016. Foi na época que eu adquiri também. Eu cheguei a publicar numa edição, né, 2011 essa aqui. Eu adquiri em 2016 e eu cheguei a publicar numa edição posterior também em 2017. E aí vai ter várias coisas nessa linha, né? Outras perspectivas e análise de discurso crítica. Diálogo sobre resistência. Esse livro aqui é bem interessante, que ele é uma compilação de uma conferência que fizeram, que inclui não só textos da análise de discurso crítica, como também textos da militância, ou seja, juntar análise de discurso crítica e militância. Quem tiver interesse, eu acho interessante. Quem não for da área, né, eu acho interessante porque já é uma leitura mais rápida, mais tranquila, assim. E fala sobre justamente produção do conhecimento engajado, né? Como alinhar pesquisa social com o ativismo, com a ação social. Bem interessante. E várias outras coisas nessa linha, contribuições para análise de discurso. É interessante, né, como eu sempre falo assim, para quem está começando, tem algumas coisas que eu acho que são mais interessantes. Para quem é da área, tá comprando coisas novas, ficar se inteirar no que está rolando, conhecer outros autores e trocando essas ideias. Daí que eu fui acumulando essas coisas, né? Práticas de análise de discurso, eu fui aluno da Josênia na graduação, ela usava esse livro em sala de aula. Também é interessante para quem está começando. E aqui tem outra revista, né, o Cadernos de Linguagem e Sociedade. É uma revista bem importante assim, para análise de discurso crítica no Brasil, que é feita aqui na UNB também. E daí a gente vai para os fundamentos, né? Como eu falei, essa teoria foi construída, né, principalmente pelo Norman Fairclough e os colegas dele, né, que estavam publicando aí, principalmente entre final dos anos 80 e início dos anos 2010, as principais publicações, mas isso tudo vem de uma herança filosófica mesmo, da filosofia. Um dos autores importantes para a gente é o Bakhtin. Então eu tenho aqui o Marxismo e Filosofia da Linguagem, um livro importantíssimo para quem faz estudos bakhtinianos, que eu acho que é basicamente todo mundo de letras. E não é um livro fácil, né? Eu ainda estou lendo, né, dando uma relida,
Porque esses livros aqui, para eu conseguir entender, eu li várias vezes, né? Esse aqui eu ainda estou nas primeiras leituras, mas é fundamental. Quem é da análise de discurso crítica precisa ler, né, no mínimo, o Marxismo e Filosofia da Linguagem. E daí, é claro, o Foucault, Vigiar e Punir. Esse é outro livro que eu fico relendo, assim, é complicadinho. Mas ele também é um livro fundamental para quem é da análise de discurso crítica, conhecer a teoria do Foucault. E esse é um bom livro para começar a teoria do Foucault. Esse também, A Ordem do Discurso, né? Já fala mais especificamente sobre discurso. E é um livro curtinho, mas também não é um livro fácil. Essas duas obras seria que eu recomendo para iniciar os estudos sobre Foucault. E daí tem o Marx, né? Não sei se eu consideraria o Marx como um autor obrigatório para quem é da análise de discurso crítica, mas tem muitas pessoas na área que gostam também de dar uma estudada no Marx, principalmente a teoria dele sobre ideologia, né? É um dos conceitos que a gente usa, que vem lá do Thompson, mas o Thompson ele vem de uma herança marxista, Foucaultiana, althusserriana, né? Traz algumas contribuições da filosofia que vieram antes, que é interessante conhecer também, né? Pelo menos conhecer essas teorias sobre ideologia que vieram antes. E daí muitas pessoas perguntam assim, como faz para começar a ler Marx? E existem vários métodos, né? Os especialistas recomendam certos caminhos, né? Eu não sou especialista, mas o que eu recomendaria é esse livro aqui da coleção Os Pensadores. Esse livro está meio danificado, agora eu estou em dúvida se ele veio assim mesmo quando eu comprei, né? Ele veio com as páginas envelhecidas. E esse livro aqui eu acho ótimo, né? Tem os manuscritos econômico-filosóficos, que vai explicar alguns conceitos básicos, né? Como dinheiro, trabalho, salário e alienação. Tem também o livro 1 do Capital, se não me engano são 4 livros, né? E tem o 18 Brumário, que é muito importante também, as teses contra Feuerbach e a crítica da filosofia de Hegel. Então, tudo de fundamental do Marx está aqui, tirando o Capital, o fundamental está aqui. Recomendo bastante essa leitura. E daí tem também a ideologia alemã, né? Como eu estava falando, o conceito de ideologia em Marx é importante. E aí, por isso, esse livro aqui seria talvez o mais importante para quem é da análise de discurso. O mais importante do Marx seria começar por aqui, né? A ideologia alemã. Que é curtinho, aqui tem alguns outros ensaios sobre a ideologia alemã, é bem interessante. A versão da Martine Claret, né? Aqueles livrinhos de bolso. Que muita gente fala que é ruim, que a tradução é ruim, que a edição é ruim, mas eu não ligo muito para essas coisas não, para falar a verdade. Esse é um livro bem interessante para começar os estudos marxistas, caso você seja da área da análise de discurso, esteja interessado em estudar sobre ideologia. Aí tem algumas outras coisas aqui, né? Tem Fernando Henrique Cardoso, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. Isso aqui é interessante, que foi uma tese de doutorado que ele fez nos anos 50 com Florestan Fernandes. E na época que eu estudava sobre raça, sobre racismo, eu vi esse livro, achei interessante. E eu acho bem interessante assim para entender um pouco como foi construído essa teoria das raças no Brasil, né? Principalmente no Rio Grande do Sul, que foi objeto de estudo dele, onde existe um mito da raça branca, né? Daí tem o Gessé de Souza, A Elite do Atraso. Tem alguns livros aqui que vocês podem ver que eles estão no plástico ainda, né? O livro do Meteoro. E do Gessé Souza, A Classe Média no Espelho. Aí você deve estar pensando, por que tem livro no plástico aí? É porque eu, nessa pandemia, fiquei viciado em comprar livro, tô comprando coisa pra caramba. Mas como vocês podem ver, tem alguns livros aqui que eu tô sempre relendo, né? Não tô tendo tempo para ler outras coisas. Mas depois, quando eu ler, eu vou falar o que eu acho. Tem esse livro aqui, Por que Gritamos Golpe? Né? Ele foi lançado na época do golpe de 2016, trazendo alguns apontamentos de vários autores sobre isso, né? É um livro mais pop, assim, né? Os autores bem pop, tipo Marilena Chauí, Luiz Felipe Miguel, a própria Laerte Coutinho. É bonitinho esse livro aqui, mas não sei se é tão importante assim para a teoria, dependendo da área que você estuda, né? Talvez, mas não tem muito a ver com discurso. Na verdade, é um livro mais de militância mesmo, né? Acho interessante você entender por que aconteceu um golpe de Estado em 2016.
que é uma coisa que estamos tentando entender ainda, né? Tem esse Comunicação e Política, vocês podem ver que é um livro bem velho, é de 95, e eu tenho esse livro aqui há muito tempo, mas eu ainda não li. Depois eu vou comentar aqui o que eu achei dele, sobre o que trata. E daí tem um livro da área da comunicação, chama Mídia e Sistema Penal. Eu acho isso bem interessante para quem estuda, né, coisas sobre a criminalização da juventude negra, né, sobre judicialização da mídia, judicialização da política. E daí eu tenho esse livro, eu acho interessante porque eu faço estudo sobre drogas, né, sobre maconha especificamente. E esse livro foi muito importante para mim, foi um divisor de águas assim para entender a maneira como eu iria estudar mídia, né, estudar comunicação, porque o meu foco inicialmente seria análise de discurso crítica de textos jornalísticos, né? E daí tem 3 livros aqui que são fundamentais para todo mundo que estuda sobre maconha, né? Que é o Outsiders, do Howard Becker, é uma referência importante para a galera da sociologia, e tem a ver também com os estudos das drogas, porque ele fala sobre o que é ser usuário de maconha e tal. Tem a história da maconha no Brasil, bem conciso, bem didático, sobre, né, a história da maconha, principais momentos assim. E Rodas de Fumo, que é um trabalho etnográfico bem extenso, né, do Edward McRae, da Federal da Bahia, e que também é fundamental para quem estuda nessa área. O Espetáculo das Raças, outro clássico que eu ainda não li, que eu comprei na pandemia também, né? Mas como eu falei, eu tinha muito no começo esse interesse de estudar a raça, né? E daí esse livro é bem importante também sobre isso. Por fim, tem um pouco de psicologia, né? Tem o Freud, tem esse conhecimento no cotidiano da Marie-Jane Spink. Me falaram agora que não é Mary Jane que fala, não, é Marie-Jane. Conhecimento no cotidiano é bem interessante para quem quer começar a estudar a área de representações sociais, que foi uma das teorias que eu usei no mestrado. E que um pouco sobre lutante manicomial, tem outros livros, né, dessa área também, que eu acho interessante. E por último esse livrinho aqui, da época que eu estava me iniciando na teoria marxista, né? Tem a ideologia alemã, os manuscritos econômico-filosóficos, e esse O que é Dialética, do Leandro Conder, da coleção O que é? Não, da coleção Primeiros Passos, melhor dizendo, né? É bem interessante porque é um livro curtinho que vai tentar explicar o que é dialética, que é um conceito filosófico bem complexo e que é usado o tempo todo na análise de discurso crítica, né? Bom, como vocês podem ver, eu tenho uma certa biblioteca de análise de discurso crítica que é interessante, e tentei fazer uns apontamentos assim para quem está começando, de por onde começar ou por onde não começar também. Eu nem cheguei a comentar, né? Discurso e Contexto, esse é um livro dificílimo, não sei se eu recomendo para alguém esse livro. O Van Dijk, ele tem alguns livros bem bons para quem está começando, como o Discurso e Poder. Esse aqui já é bem mais avançado. Para quem vai estudar essa teoria de contexto especificamente, é importante, é fundamental, na verdade, né? Mas tem vários autores que falam sobre contexto de uma maneira mais abrangente. Esse aqui é mais pesado. E isso aqui faz parte, né, da minha biblioteca, tanto de clássicos quanto de contemporâneo, da análise de discurso crítica, e tem um pouco de curiosidades, né, porque naturalmente eu sou pessoa curiosa para ler coisas de sociologia, de filosofia, de comunicação. Bom, era isso por hoje. Eu tenho outras estantes, como vocês podem ver, mas eu não vou abordar algumas aqui porque não tem muita coisa interessante, né? E tem essa daqui, é a de literatura, né? Essas duas aqui são de literatura, e eu vou abordar elas na série de crítica literária, um livro de cada vez. Bom, era isso por hoje, espero que tenham gostado do conteúdo, espero que tenham gostado de saber sobre a minha estante, espero que vocês consigam também organizar a sua estante aí de acordo com seus interesses. E eu vou ficando por aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês, eu sou o Pacífico e até a próxima.